Cunicultura familiar. Você não necessariamente precisa ter uma criação industrial. Você pode ter uma criação para subsistência. Assim como muitas pessoas têm galinhas no seu quintal, ovelhas, entre outros tipos de vários tipos de animais que se possa ter, o coelho, sem dúvida, disparado, é a melhor opção para se ter um pequeno espaço e uma produção somente para subsistência. Bom dia, natureza. Bom dia, meninas. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, garotão. E aí, tá feliz? Hoje é o dia de visitar o nosso amigo Bira Coelho. O sobrenome dele é Coelho. Para falar de cunicultura. Bom dia, crianças, preciosidades. Hoje é dia de ir lá no Bira falar de cunicultura. Fez bagunça aí, hein, velho? Hã? Espalhou feno, derrubou o pote. Que bagunça tu fez, hein? E aí o meu pasto Tifton crescendo nesse lotezinho aqui. Eu tô separado das ovelhas, elas estão nesse outro piquete. Aí tá crescendo, eu vou arrancar esse pastinho com orvalho para servir os coelhos. Não vou não, eu não vou dar pasto molhado pros coelhos. Não pode dar pasto molhado pros coelhos. Agora, se você quer saber, fica mais nesse vídeo. Você vai saber bastante coisa que você não sabe e é importante você saber. E aí, bonitão? O que tu quer, bonitão? Hã? Vocês não vão brigar por um pedacinho de pasto, que o outro foi pastar ali perto dele e o outro já foi ali enciumado. Chegamos! Cheguei, né? Cheguei sozinho. Cheguei no coelhário Casa do Coelho. Hoje vocês vão ver bastante coisa. A gente vai falar bastante sobre cunicultura de verdade. Vocês acreditam que agora são 11h30, 6 graus aqui no Rio Grande do Sul. Pode acreditar. Estamos aí no coelhário do homem. Obrigado por receber aí de novo. Já sou de casa, né? Sim, com certeza. Amizade, parceria. Tá aí o Birajara Ribeiro Coelho, um dos caras mais veteranos na cunicultura no Rio Grande do Sul hoje. A gente vai conhecer um pouco mais do coelhário dele. Eu já filmei pro canal dele, mas não filmei pro meu. Um tour pelo coelhário dele, mostrando um pouco de cada coisa. Ele vai falar a história dele. Você vai conhecer a história desse cara, que ele só vence a Expo Inter desde 98. Isso, primeiro prêmio na chinchila, coelho chinchila. Pô, é a responsabilidade desde 98 Aí não eu perder ganhei nenhuma. Ganhei campeão da raça. Primeiro fêmea, primeiro macho, segundo fêmea e terceiro macho. E não é só multicampeão da Expo Inter, também é multicampeão da FenaSul, né? A FenaSul foi... Agora, nesses tempos atuais, agora eu não participava muito, né? Mas nesse ano de 2022... Algumas pontuais, 2022, mas Expo Inter todas. 2022 eu fui campeão pela Farsul, né? Daí o destaque do parque. E hoje vai ter um coelhinho assado, vai ter um fogo queimando aí. E vai ter informação, isso que é importante, vocês terem ideia, vocês terem em mente que vai ter informação. Não é só mostrar coelho e não é só falar também, é um pouco de tudo. Vamos lá? Isso aí. Macho Muscat, tá com 80 dias, tá lindo, lindo. Não, ele tá lindo. Essa fêmea aqui também, esse casal aqui já selecionei para mim, para futuramente o ano que vem para levar no Expo Inter e para reprodutor e matriz, né? Aqui tem outra fêmea também muito boa. Dessa ninhada dessa fêmea aqui, ó, eu tirei ótimos animais, né? Essa é uma fêmea dentro da característica do Muscat, uma fêmea perfeita. Ela está com um padrão de Muscat, com a orelha bem posicionada, a orelha de 15 a 16 centímetros, tem que olhar direitinho, mas acho que é 15 centímetros. E tem o corpo afilado, bem, a cabeça acarneirada. E é uma fêmea de um porte de 6,5 kg, dentro do padrão do Muscat, que é 5 kg a 6,5 kg. Aqui eu tenho outra fêmea também, que também está muito boa, que a gente está trabalhando, né, dentro da raça Muscat. Ela está um pouquinho mais larga, mas está dentro do tamanho, do peso do Muscat. É uma orelha bem posicionada. Ela é uma coelha mansa, é boa criadeira. Esses filhotes aqui são dela. Ó, aqui deu uns Muscat muito bons, perfeitos. Uma orelha boa, um tamanho já em desenvolvimento, já mesma idade daqueles outros. São duas ninhadas
e for... Tá saindo aí, Fia? Pessoal, esse aqui é a gigante de Flandres cinza. Os primeiros dias. Hoje eles já estão com 7 dias. Então, já estão lindos, ó. Olha esse aqui, deu bem parecido com ela. Olha só que bicho lindo que vai dar. Coelho é autossustentabilidade. Então nós vemos aqui que a estrutura do Birajara é preparada, pensada. Ele não mora aqui no coelhário. Ele tem uma estrutura completa para morar aqui, mas ele não mora aqui. Ele mora próximo e vem todo dia. E ele montou a estrutura completa, preparada para desenvolver a cunicultura de forma profissional. Aqui é um sítio aproximadamente 1000 metros quadrados. Então você consegue cultivar muita coisa em 100 metros quadrados, em 200 metros quadrados. Eu criei coelhos, acredite se quiser, num espacinho de 9 metros quadrados. Isso eu explico, vou mostrar mais disso para vocês futuramente. Mas aqui, você vê que não precisa ter uma grande área, você consegue fazer muita coisa. Né? E vou usar uma cebola e 2 alhos. Aí vou colocar nesse recipiente aqui. Uma carne que está fresquinha, então ela vai absorver o tempero. E depois eu coloco o alho mais natural para dar um gostinho. O Bira tá ali temperando. Eu tô aqui cuidando do fogo, que hoje é coelho na brasa. Eu fiz uma especial pro Nick. Aí, ó. Ô, eu tô com a moral, hein? 2 coelhinhos mini. Ele prometeu que é saboroso, hein? Eu fiz um temperinho especial aqui. E a gente vai estar degustando daqui a pouco. Vocês vão ficar nem com o cheiro, né? Vocês vão ver, eu degustar, eu dizer que é bom. Mas isso aqui é importante, que vocês vão começar a criar coelho. Você que não cria coelho, você vai criar coelho. Porque você não pode depender de estar comprando carne no mercado. O coelho é uma estratégia de Deus para subsistência. Você com 2 fêmeas produz 140, pode produzir até mais de 140, 150 quilos de carne por ano. Pensa bem, dá um problema, surge mais uma pan. A gente tem que cuidar dessas coisas que a gente fala aqui, porque se falar da picadinha e se falar de pan, pode cair o vídeo. Aí surge, não pode mais no mercado, fecha tudo. Você tem 2 coelhas produzindo, você tem 4 coelhos produzindo, ali em 6 metros quadrados, uma gaiola do lado da outra. Com 4 coelhos produzindo, você tem mais de 300 quilos de carne. Se você usar a Nova Zelândia, animais de produção. Mais de 300 quilos de carne por ano. Você fica livre da inflação. E você fica livre dessas intempéries que pode acontecer. Criação de coelho é salvação para a fome, é salvação para situações adversas que pode acontecer no país, numa cidade, etc. A parte da casa, aqui é um depósito, onde ele guarda ferramentas, guarda várias coisas, muito bem organizado. Aqui é onde ele faz as apresentações dele, dos coelhos. Essa parte foi uma das partes onde ele iniciou nesse local. Então ele tinha vários camponeiros aqui, várias gaiolas que ele fabricou. Então hoje ele tirou, ele tá só no arame galvanizado. Aqui tá o coelhário, tá? Tudo aqui. Aqui tá os produtos de higienização, limpeza, tanque, onde ele armazena água para servir água no dia para os coelhos. Aqui tem um banheiro. Aqui tem uma parte do coelhário que está desativada. Ele tem que fazer um trabalho aqui de reforma. Então aqui ele criou muitos coelhos aqui também. Então são gaiolas feitas por ele, tá? E tá tudo desativado, não tem coelho, não tem nada. Ele tem que fazer uma reforma, tem bastante coisa para fazer que ele mesmo me falou. Ele tem 14, daqui até lá são 14 gaiolas. Que ele pode ter aqui, sei lá, se ele quisesse 2, 3 reprodutores, no caso de uma raça só, 2, 3 reprodutores. E, vamos supor, 3 reprodutores, 11 fêmeas. Com 4 fêmeas são 300 quilos de carne anualmente. Com 2 fêmeas, que vão ocupar só esse espaço. 1, 2. Tá? 1, 2. Aí uma gaiola para o macho e uma gaiola para engordar. Assim, ó. Esse espacinho, você consegue produzir 150 quilos de carne ano. O macho, uma gaiola para engorda para os filhotes. Vocês vão engordar uma ninhada, abate, dá o descanso para a fêmea, abate de novo quando ela parir na próxima vez, assim vai. Agora aqui tem 14. Sabe quantos metros tem aqui? 5 metros para lá
Tá? 5 metros para lá, até o final. E menos de 2 metros daqui até a parede. São menos de 10 metros quadrados para produzir esse tanto. Olha só, acabei de fazer um cálculo aqui e vou dizer para vocês o resultado. Em menos de 10 metros quadrados. Aqui é um corredor, isso aqui é um corredor, ó, um corredor estreito. Em menos de 10 metros quadrados, 8 gaiolas em cima, com uma fêmea produzindo cada gaiola. Aí embaixo sobra 2 gaiolas para ter 2 machos reprodutores e 4 gaiolas para os filhotes engordar, crescer, se desenvolver, ok? Em menos de 10 metros quadrados, 8 fêmeas produzindo. Nova Zelândia dá 11 filhotes, 12 filhotes, 10 filhotes. Então vamos dizer assim, se elas produzirem por baixo todas 6, 7 filhotes, fêmeas produzindo pouco, 416 quilos de carne por ano, 8 fêmeas. 416 quilos de carne, ou seja, você produz o equivalente ao peso de um boi em um ano, em menos de 10 metros quadrados. Com coisas, alimentando com aquilo que você pode produzir em casa, com o complemento da ração. Vê se não é um Nelore a se criar por metro quadrado. Bom, pessoal, aqui é deixar bastante longe do fogo para não sapecar, embora hoje dê uma descuidada. Mas é uma carne, ela é mais seca, então ela, se deixar muito afastado, ela vai secar. Então é bom deixar, esse é um coelho novo, para espeto é um coelho novo, tem que ser, porque ele não fica duro, né? E coelhos adultos de 6 meses em diante teria que ser para panela. Mas para espeto tem que ser coelho de 120 dias a 4 meses, 150 dias, para ficar bem tenro. E a gente junta bem a carne uma com a outra, para ela ficar, aquela parte que está junta não ficar tão seca, né? E vai cuidando para ela ficar no ponto. Muita gente não sabe que a cunicultura ela pode salvar povoados da fome. Tem países na África, vários países na África, Uganda, Nigéria, vários países onde passam por crises financeiras devido a situações políticas, né? A gente sabe que vários países passam por tribulações, países onde próximo deles está tendo algum tipo de guerra, aí tem sanções e coisas do tipo. Então, já há muitos anos, em alguns países como esse que eu citei, eles usam a cunicultura como uma alternativa sustentável de buscar a sua subsistência, para literalmente não passar fome. No Brasil a gente não tem esse tipo de crise, mas pode surgir um tipo de mal que venha acometer o Brasil, todo mundo tem que ficar em casa, fecha o mercado, não pode ir no mercado, isso, aquilo outro. Pode ter alguma crise, agora é guerra, é rumor de guerra, é toda hora, surgem sanções, leis emergenciais podem acontecer, pode atrapalhar a produção de carne, o transporte, combustível. Agora, essa guerra do Irã, aquele canal que passa uma boa parte, 20%, se eu não me engano, do combustível para o mundo, o Irã fecha e não passa. Se não passa aquela porcentagem, eu não sei se essa é exatamente 20%, mas se eu não me engano se não passa... Canal de Hormuz. É exatamente, o canal de Hormuz. Aí o que acontece? O combustível vai ficar mais caro e mais escasso. Então, mesmo que produza carne, o combustível vai ficar mais caro, vai encarecer a carne, o consumidor final vai pagar mais caro. Mas se ele tem uma carnezinha exótica para ele degustar, se ele fosse pagar numa boutique gourmet, ele ia pagar R$90 o quilo da carne de coelho. A gente vê, tu cria coelho há quase 30 anos. A América Latina produz tão pouco coelho por uma questão cultural, somada à produção mundial, a América Latina produz menos de 3% da carne de coelho mundialmente falando. E a Europa quase 70%, porque é uma questão cultural, lá é comum, tu chega em qualquer mercado, tem carne de coelho em qualquer mercado. Então, queria que tu falasse um pouquinho da importância da cunicultura, de forma resumida, da importância da cunicultura em diversos aspectos, porque, por exemplo, assim, há décadas atrás, a vacina para a febre aftosa, uma das matérias usadas foi os láparos. Então a cunicultura, ela contribuiu para desenvolver e ainda desenvolve medicamentos. Então a gente vê que a cunicultura é importante para várias áreas, né? Não é somente alimentação, não é somente subsistência. Hoje a gente vê a terapia assistida com coelhos, crianças autistas. Então olha o quanto que o coelho, a criação de coelho, ela pode trazer benefício para uma sociedade. O problema é que a cultura, o pessoal não está acostumado, o pessoal vê com outros olhos, o pessoal acaba não dando valor e nem buscando sobre cunicultura, né?
Esse tipo de situação te levou a criar coelhos? Ou como é que começou a criação de coelhos na tua vida? Te apaixonou, viu um coelho? No começo a dificuldade exatamente era essa, que o bichinho coelho era um animalzinho de estimação, que não era para esses fins de produção de carne. E criava coelho para pet, para vender para criança, na pecuária, tudo, mas não com a finalidade produtiva para produção de carne. Então houve uma dificuldade no início da minha criação, porque daqui a pouco eu enchi de coelho, não sabia para quem vender, não sabia onde ia colocar aqueles coelhos, né? Daí me obriguei a fazer esse serviço de carnear. Achei uma receita não muito favorável, não gostei da primeira impressão que eu tive, e daí eu quase desisti. Mas depois... Isso década de 90, final da década de 90. 97, Aí depois disso eu arrumei uma receita boa de um colega me passou, e eu acertei a receita do sabor, pra gente saborear mesmo uma carne de coelho. Não era, eu tinha só colocado sal e como se fosse um frango, né? Exatamente. E daí ainda no forninho, né, que não tinha muita experiência. Aí depois me ensinaram, eu fui aprendendo a fazer os temperos. Eu fui aprendendo a conviver a necessidade de comer uma carne de coelho. A carne de gado hoje é muito cara. Então existe uma opção. Existia a opção de frango, claro, frango caipira, frango normal do mercado. Mas a gente também enjoa, tá? Então a gente quer variar um pouco. Em 97, me apresentaram o coelho, né? Eu daí não tinha muita informação. Eu peguei e comprei um livro do Infante Vieira, na época, que era a única informação que a gente tinha sobre Infante Vieira. Criação de coelho. E ali eu pude aprender, né? Conhecer as raças, alação, manejo, sentimento, tudo. Mas a verdade que era o coelho, criado comercial, industrial e caseira. Eu pensei, tem uma opção caseira aqui. Então eu vou começar com poucos coelhos. Comecei com um casal. Daqui a pouco eu me interessei, li aquele livro assim rapidamente, em 20 dias, um livro grosso, bastante informação, de tão interessado que eu estava no bichinho. E de lá para cá foi uma paixão mesmo que a gente tem. Além de... Mas alguém criava ou tu comprou o livro direto? Como é que Não, foi um amigo meu que me falou que criava coelho. Eu fui investigar, fui ver como é que era os bichinhos dele lá, gostei, me deu um casal. Ah, te deu de presente? Me deu de presente. Daí comecei a me interessar, né? Fiz gaiolas de madeira, tudo, bem coisa principiante, né? Pra ver. Tipo, fundo de quintal, galinhazinha ali, a gente tem um consumo para ovos, e o coelho caiu nessa finalidade também. Daí, para subsistência. Dentro da cidade. Daí eu comecei com a finalidade de criar coelho. Não interessado em fazer produção de carne, mas me veio a vontade de criar o coelho. Gostei do animal, bem dócil, um animal que dá para manusear, que não morde, que não tem problema nenhum de doenças. E daí comecei a criar e daqui a pouco começou a encher aquelas gaiolas e eu não sabia o que fazer naqueles coelhos, né? Aí eu comecei a ler, procurar literatura. E ali aprendi que várias finalidades tinha o coelho. Era carne, era produção de carne, era venda de filhotes, para pet. Vê quanta coisa a gente consegue capitalizar com coelho. É venda de filhote, venda de adulto, venda de matriz, venda para aprimoramento genético, carne, pele. E até o esterco. E até o esterco serve de adubo, é um baita de um adubo. Adubo. Daí eu comecei lendo aquele livro, me encantei, me apaixonei pelo coelho. Foi incrível. Eu comecei a visitar os criadores, me informar, como é que eles criavam. Além da literatura, eu fui para a prática, né? Fui ver, claro. Visitar os criadores. E tem muitos criadores que me ensinaram. Aprendi com eles. Raças, manejo, maneira de tratar, doença, instalações, tudo. Eu fui crescendo conforme a minha capacidade financeira, né? Não tinha muita. Aí fui aprendendo e fui crescendo. Aí me inscrevi. Mas tu pensava que ia virar profissão? Não pensava que era? Não. Eu trabalhava nessa época no Correio. Trabalhava nos Correios. Então, daí eu comecei a me interessar como hobby. E nunca mais parei. Fui continuando. Aí comecei a participar da Expo Inter. Me associei numa associação de AGC de Porto Alegre. E ela era vinculada à Federação, Farco. E ali eu comecei a me interessar. Então aquelas feiras de Expo Inter todo ano em agosto me motivava a eu preparar os animais. Em 98 eu preparei o chinchila.
Primeira raça que eu criei e fui campeão. Dali em diante, todo ano que vinha uma Expo Inter, ou eu criava um animal diferente, mas sempre ganhava um troféuzinho de campeão da raça, daquela raça que Pô, que peso de responsabilidade. De 98 a 2024 sem perder nenhuma Expo Inter. Sempre ganhando um troféu. Sempre eu tive uma raça. E várias FenaSul, né? A FenaSul não foram muitas, né? Porque a gente, agora é antiga Expo Leite, né? Agora a FenaSul foi agora há pouco tempo que intitularam o nome. Ah, sim, a FenaSul tem poucas. Eu ganhei o prêmio Farsul agora em 2022 ou 23, não me lembro agora, tá bem... Às vezes a gente... Mas também a quantidade de roseta que tem lá também não dá pra nem lembrar. Então isso motivou. Em 98 eu ganhei o chinchila macho, chinchila fêmea, segundo lugar fêmea, segundo lugar macho e terceiro fêmea. E campeão da raça. Aquilo ali me vislumbrou, me deixou feliz pelo reconhecimento do trabalho que eu fiz. Aprendi com os criadores que eu lidava na época, de criadores de coelho chinchila, que era uma dificuldade, aprender e fazer um coelho que tivesse aquele standard, aquelas características para ganhar um campeonato. E tinha vários criadores, tinham 4 ou 5 criadores fortes, e eu estou chegando agora, ligeirinho, jovem ainda, com toda motivação. Então aquilo me motivou, me colocou um ânimo para repetir, continuar sempre trabalhando com o coelho. Aí depois fui criando Nova Zelândia branco, vermelho, os Mini em 2001, em 99 o Gigante de Muscat da Angolana eu trouxe, e em 2001 eu trouxe o Gigante de Flandres através de um criador de Farroupilha. E ali eu fui... O Muscat veio o Muscat antes do Flandres? Veio antes. Todas essas raças eu fui campeão. Continuo trabalhando em melhoramento, sempre tem uma coisinha ali que a gente nota que o coelho vai despontar, vê um olho clínico. Não vou dizer a minha soberba, mas aprendi a ter um olhar clínico diante de um coelho. Então tu, um cara simples, trabalhava no Correio, aprendeu sobre cunicultura, hoje é um profissional renomado no Rio Grande do Sul e até fora é conhecido. Até por causa das titulações. Então toda pessoa, qualquer pessoa, por mais simples que seja, não importa o emprego, se tem dinheiro, se não tem, pode aprender cunicultura e começar com alguns animais. Exatamente. O meu tio me deu um conselho uma vez, muitos anos atrás. Ele chegou e disse assim, eu estava com dúvida, né, se eu continuava criando coelho ou ia botar uma padaria, um negócio para mim. Disse assim, qual é a coisa que mais te fascina, que tu tem mais segurança, que tu tem mais aptidão hoje? Aí eu pensei, o coelho. Então, te aprimora no coelho, te esforça para aprender bem, e ali faz dali uma profissão, faz dali uma vida para ti. Eu ouvi aquele conselho e segui. Foi bem. Então não me arrependo. Deus sempre tem uma coisa boa pra gente. É verdade. Ele nos dá sabedoria. Comecei a criar coelho em 2010, mas com aquela finalidade. Vou ter uns coelhos de estimação. E sabe o que eu fazia? O que todo mundo faz. Não tinha ninguém para me ensinar, não tinha curso online. Imagina se tivesse um curso online completo na tua época. Tu foi atrás de curso e criador, e livro, e criador. Imagina se tivesse um curso que tu aprendesse de casa. E tivesse... Pô, talvez tu seria melhor cunicultor, com certeza. Porque tu ia ter o conhecimento mastigado lá no primeiro ano, nos primeiros meses. O que eu fiz? Peguei um armário, sabe aqueles armários de madeira de ferramenta? Ranquei as portas, botei uma tela, uma porta, não tinha o ripado, era plano. E eu botei uns periquitos lá, fiz um viveiro de periquito. Que desde os 14 anos de idade, vai fazer 20 anos, que eu crio aves. Hoje eu parei já, né? Mas eu sempre criei aves. Calopsita, periquito, vendia para agropecuária, né? Aí eu inventei de botar um casal de coelhos lá para criar junto. Eu dava ração e eu pegava tudo que era folhagem de rua e jogava lá dentro. Nem sabia se podia, se não podia, né? Na verdade eu ganhei um coelho de presente de uma professora da primeira série em 2006, no ano 2000. Eu olhava aquele desenho, não sei se tu já chegou a ver, passar na TV assim, uma criança vendo, aquele Teletubbies. Sim. Lembra? Os coloridos? E no Teletubbies, tu lembra que tinha umas colinas e tinha um monte de coelhinho que corria nas colinas e fazia um toca nas colinas? Aquilo ali me fascinou com o coelho. Aí eu falei pra uma professora, ela morava num sítio, vou te dar um coelho, me deu um coelho. Minha mãe fez eu devolver uma semana depois. Eu ficava beijando o coelho, coisa de criança, que faz com cachorro. E o coelho arranhou minha cara e me encheu de alergia. Porque eu manejei errado, sem conhecimento. Se tivesse um curso, se tivesse alguém pra orientar. Eu quero ter coelho, gostei de coelho. Aí já com adulto, 18, 19 anos, ali em 2010, eu comprei as coisas e botei ali. E eles morriam. Sabe o que aconteceu uma vez? O cara sem conhecimento. Eu vi o coelho correndo atrás do periquito, e o periquito posava e o coelho comia o rabo do periquito, a pena, como se fosse uma folha.
A forrageira dele tava sendo pelo de periquito. Morreu um, diarreia, morreu outro. Eu não sabia que aquela diarreia, porque aquela fezes mais mole, era parecida com a do cachorro, tá normal. Não sabia que tinha que ser aquela bolinha sequinha, não tinha coisa mesmo. E eu comprava coelho e morri. Eu fiquei 3 anos comprando coelho e morrendo. 3 anos, não. 1 ano e meio, 2 anos. Que as datas às vezes baralham. Aí depois eu comecei a conversar com um, conversar com o outro, aí eu perguntava pros caras da agropecuária. Sabe o dia que eu comprava meus primeiros? Não existe mais a Segésio. Tu lembra da Segésio? Tu vendeu o coelho pra Segésio? Pô, então eu comprei coelho teu. Aí eu já comprei coelho teu. De hamster, Segésio, coelho. Hoje não existe mais, perto do mercado público lá de Porto Alegre. É uma loja, era super conceituada, vendendo animais, ração, tudo. Comprava lá. Não, eu minto, Segésio não, era Bicharada. Ah, Bicharada. Depois eu comprei na Bicharada, animais na Bicharada. Aí tu fornecia pra lá, depois eu comprei lá. E daí eu fui aprendendo com outros cunicultores que também forneciam, porque a demanda era alta lá, era muito coelho que se comprava. Sim, ali era o foco do centro dos animais, pequenos animais, né? Roedores. Aí cunicultores, que eram teus colegas, eu não te conhecia na época, me ensinaram, eu fui aprendendo por ligação e dica. Aí criadores de São Paulo, eu ligava incomodando os caras, pedindo dica, me ensina, eu fui aprendendo. Né? Então eu comecei a vender coelho, assim, eu comecei a viver de coelho 2016 para 2017. 2017 eu comecei a viver de coelho, vender coelho, e eu comecei a desenvolver técnicas de marketing para ter sucesso na venda de coelho. E eu tive. E eu comecei a me sobressair, entre outros criadores que eu via anunciar, eu vendia mais e vendia mais caro. Então, opa, aqui tem um nicho de mercado muito específico que precisa de atenção. Foi ali que eu vi, não existe conteúdo na internet sobre coelho. Aí eu criei o canal no YouTube. Porque aí eu já sabia, cunicultura, falei, vou ensinar quem não sabe. Porque tem. Se tivesse um canal no YouTube pra te aprender, quando começou, ia fazer toda a diferença, né? É o churrasco Galdério. Ela dá uma tostada, mas ó por dentro. Completamente no ponto. Maciez, sabor. Não, aqui é gaúcho, é na mão mesmo, ó. Ó o douradinho. Primeira vez que eu vou comer um churrasco de coelho do Bira. Olha esse ponto por dentro. Deixar esse coradinho e por dentro desse ponto, tem que nascer do Rio Grande do Sul pra conseguir fazer essa façanha. Que sabor. É uma das carnes preferidas. Coelho. Ah, que gosto tem? É gosto de coelho. É um frango, uma textura de frango caipira, mas muito mais saborosa. Aí não tem, você tem que provar, você tem que criar coelho e provar. Com 50 anos me apareceu diabetes, constatado, e eu tive problema nas 2 retinas, né? Um olho ainda estava bem debilitado, e daí eu fiquei no processo de tratamento. Aí consegui, via SUS e Santa Casa, consegui fazer o tratamento, e foi melhorando, mas o ano passado, diante da situação de manter ração e viver só dos coelhos, me apertei e daí pensei em colocar essa propriedade à venda. Daí fui vendendo os coelhos, mas não consegui vender. Então daí depois eu pensei bem, começando tudo de novo. Então coloquei os animais à venda, vendi quase todos, mas agora estou recuperando as raças que eu me dediquei, que é o Gigante Muscat, o Nova Zelândia, que eu criei muito tempo atrás, voltei a criar, e agora consegui fazer uma linhagem boa, em standard bom, que eu fui campeão em 2024. Então me incentivou bastante a voltar a ter os animais de novo. Então estou iniciando agora com essa parceria contigo, incentivando mais o canal a mostrar o trabalho que a gente faz e me dedicando mais ao animal, porque tá no coração, eu gosto, eu amo coelho, sabe? E às vezes eu venho, que nem essa propriedade eu não moro aqui, eu só tenho os coelhos aqui, então eu venho todo dia tratar, seja em inverno ou verão, chuva e sol, não, todos esses anos, né? Já faz 10 anos que eu estou nessa propriedade. Mas começou na tua casa antes, né? Comecei em Novo Hamburgo, na área urbana, e de lá, todo esse tempo, agora eu consegui comprar essa propriedade uns 10 anos atrás, através de um esforço maior, né? E batalhando sempre na venda dos coelhos. Bem dizer, hoje eu sobrevivo e vivo dos coelhos. E a maioria dos teus sonhos tu realizou com cunicultura, com coelhos. Exatamente. Tu vê, né? É uma oportunidade para muita gente que gosta
e quer empreender com um animal que é de alta escala. Tu produz um boi em 10 metros quadrados, naquela área que está desativada ali atrás. Um boi, 400 kg de carne, 500 kg de carne. E o coelho tem uma variação bastante grande, que tem o coelho pet, tem o coelho carne, tem o coelho fantasia, várias variedades para a gente explorar, né? Dentro daquilo, se tu não gosta de matar coelho, tu vai criar um coelho para estimação, né? Se tu não quer viver sobrevivencialismo, para manter um alimento na tua propriedade, no teu fundo de quintal, tu vai ter um pet, um coelhinho para estimação. E são inteligentes, são treináveis, tu consegue até treinar eles. Para vender para as lojas, fazer feira, exposição. Então isso aí, esse leque é bem grande para a gente ter opções. Sim. Então vou trabalhando conforme vou crescendo no canal, eu crio todas as raças, desde o mini até o gigante, para ter opções para o público. Meu público, porque não adianta ficar só numa função. Só se eu tivesse hoje uma base bem forte para manter um coelhário carne, aí tu teria que ter um investimento maior. Então, para mim hoje, dentro da cunicultura, para mim isso aqui é o abrangente, que me dá condições de manter os meus animais, né? Se fosse para uma finalidade... E tu consegue trabalhar sozinho, né? Exatamente. Se tu quisesse botar funcionário, fazer um negócio industrial, poderia fazer, mas isso te atende, resolve o teu problema, né? Isso. Eu também, eu pretendo, mas tem gente que tem 2.000 coelhos, 3.000 coelhos, já algo de grande escala, tem gente que tem até mais, né? Eu comecei com um casal de coelho, então eu alcancei o ápice agora, a minha idade de 64 anos. Ao mesmo tempo que a gente está conversando, estamos mostrando os coelhos aqui, estamos parando aqui, a gente vai fazendo algumas coisas e vai conversando. Ó a coelha querendo comer o celular. Holandesinha, uma vermelha e branca, e ela deu uns coelhinhos parecidos com ela. Então vamos ver aqui, ó, um vermelhinho e branco, bem padrãozinho, patinha branca, ó, bem na marcação perfeita aqui, ó, aqui também na cabecinha, preto e branco, olha só. Tá também bonito, a pelagem sedosa, vai ser lindo, lindo. Hoje, 3 anos que eu fiquei morando no Paraná, criei animais lá. E daí voltei pra cá e a gente conversou, cara, a gente tem que ensinar as pessoas cunicultura. De forma prática, sem enrolação, sem mimimi, falando aquela linguagem direta, reta, ó. É assim que você faz isso, alimentação, higiene, como descobre se é macho ou fêmea, como selecionar, como saber sobre as raças, padrão de raça. Escolher o tipo de coelho para sua necessidade. É carne, tem tais variedades de raça médio, gigante. É pequeno, é pet, é isso, é aquilo, aquilo outro, né? O trato é assim, a alimentação é assim. Como baratear a alimentação? Eu com 15 anos de experiência, nesses meus 15 anos, eu trabalhei a forma de subsistência. Então, eu descobri e testei formas de baratear o custo da alimentação. Tu já cria uma forma de mais podemos chamar de semi-industrial, né? Só que de pequeno porte, porque daí tu trabalha sozinho, é mais tranquilo de administrar. Então, mas tem gente que também, vou tratar só na ração. Tem formas da gente baratear esses custos e ter todos os benefícios que se tem com criação de coelho. Então agora a gente decidiu, a gente vai ensinar cunicultura para quem está nos assistindo. Olá, me chamo Isidoro Suski, sou da cidade de Irinhópolis, Santa Catarina. Já faz algum tempo que eu venho tentando criar coelhos como hobby, porém não estava tendo sucesso. A taxa de mortalidade estava alta e os animais não tinham uma boa qualidade de vida. O nosso aluno Isidoro, ele estava criando os coelhos em colônia e num viveiro. E esse viveiro era um galinheirinho de garnizés, então ele usou o mesmo. Então ele estava tendo muito problema com mortalidade. Você vê que não é um viveiro bem fechado, é todo aberto, então não protege de vento, de frio. E vento, para coelho, é morte na certa, tá? Então você vê, ele improvisou a casinha, aí ele mandou os vídeos iniciais para nós. Então ele foi seguindo as orientações e ele foi fechando o viveiro. Ó, aí dá para ver que ele colocava a forrageira no chão, então isso aumenta a mortalidade. Esse foi o único coelho que tinha sobrevivido. Aqui você vê que ele já começou a fechar depois de ter o conhecimento, através dos segredos da cunicultura, começou a fechar as laterais, o fundo, e colocou uma pasteira, né? Ou seja, o coelho não fica pisando, urinando e defecando em cima do alimento de forrageira, né? E ele está aprendendo também a alimentar de forma sustentável. Ele adquiriu uma matriz prenha, coelho chinchila. Aqui está mostrando a parte do feno no ninho e tal. Então agora ele está reestruturando a criação dele para não ter mais problemas com mortalidade, com doenças.
Curso O Segredo da Cunicultura, estou iniciando uma nova forma de criação autossustentável. Com pouco tempo já vejo bons resultados. Indico o curso O Segredo da Cunicultura. Vocês veem que o curso recém foi iniciado e já temos depoimentos de alunos dizendo que tinha uma taxa grande, e isso é a reclamação de muita gente, tinha uma taxa grande de mortalidade, né, porque não sabe manejar, não entende sobre coelho, sobre cunicultura, e está perdendo a sua início de criação. Você já passou por isso? Comente aqui se você já teve prejuízos tentando criar coelhos, iniciando uma criação de coelhos, ou às vezes você tinha um coelho de estimação e por algum motivo adoeceu, começou a amolecer as fezes e de repente tentou fazer várias coisas e o coelho não sobreviveu. Nós vamos te ensinar a lidar com esse tipo de situação. Eu, juntamente com o Bira, e eu quero mostrar para vocês aqui rapidamente um pouquinho, proibido eu colocar a plataforma publicamente, uma aula aqui. Eu não posso fazer isso, pegar o review da plataforma e colocar aqui para vocês verem dentro da plataforma. Você tem que entrar para a plataforma e se tornar aluno para ter acesso ao conteúdo todo. Mas a estrutura da plataforma eu consigo mostrar para vocês, tá? Aqui. Você abre a plataforma aqui, abrir o aplicativo normalmente, eu clico em minhas compras e abre os segredos da cunicultura, tá? Abrindo aqui os segredos da cunicultura, tem a descrição do curso, eu volto, você vê os módulos. Esses eram os módulos iniciais, né? Quando a gente tinha iniciado. A gente tinha começado a gravar as aulas. Então você vê que é bem dividido os módulos e dentro de cada módulo a estrutura de aulas gravadas dentro do coelhário, mostrando o tipo de capim que corta, segredos da cunicultura no sentido literal. Eu, juntamente com o Bira, te ensinando. E eu, 15 anos de experiência também em cunicultura, em venda, em marketing, em técnicas de venda de cunicultura. Eu desenvolvi técnicas para vender coelhos, desenvolvi técnicas para vender material, que muita gente não sabe, gente antiga não sabe. Tu mesmo chegou e falou pra mim, pô, cara, essa estratégia de venda eu não conhecia. De trabalhar com coelho, de vender, de fornecer coelho, de valorizar o valor do coelho, coisa do tipo, né? É verdade. Então, tipo assim, pô, tá juntando uma experiência minha e a tua, que são diferentes, que eu aprendo contigo, tem coisa que tu aprende comigo. Eu aprendo muito contigo, absurdamente. Então a gente tá dando um benefício desse pessoal, mas pelo menos tem que valorizar. Promoção porque a gente vai gravar umas aulas, mas não vai ter todas as aulas ainda postadas. Sim, vai ter outras informações de graça dentro do curso também, provavelmente, né? O bônus? Não, bônus vamos botar bônus, bastante bônus. Muita coisa de bônus que a pessoa vai consumir de graça. Então ela adquire o curso, tem o conteúdo, só que de bônus ela vai ainda consumir outros conteúdos que ela não consumiria só pelo curso. É o curso e mais bônus. Mas você se tornando aluno, você não vai somente ter acesso a esses módulos que eu mostro para vocês. Além disso, nós teremos material em e-book, para você que gosta de consultar. Um dos e-books que foi lançado na plataforma é este, o Atlas das Raças e Variedades de Coelhos. Então você vê aí, você vê no total mais de 160 raças, variedades e espécies. Entre raças e variedades de coelhos, você vai conhecer 151 raças e variedades. Gigante, médio, minis, junto com as suas finalidades. Para que serve tal coelho, para que ele foi desenvolvido. Ali você vai conseguir entender que tipo de coelho é o ideal para você começar, ou a raça ou as raças. Além disso, você também vai ter acesso ao conhecimento de 17 espécies de coelhos selvagens. Eu acho importante, a título de curiosidade, até porque algumas dessas espécies foram utilizadas para criar alguns coelhos domésticos que são comuns hoje. Mas não é somente esse Atlas das Raças que nós teremos em e-book na plataforma, com acesso total. Ou seja, esse Atlas, ele é um bônus. Sabe por quê? Porque esse Atlas é vendido separadamente. Esse Atlas, ele custa R$19,90 vendido separadamente. Você se tornando aluno, você adquire ele de forma gratuita. Porque ele é um bônus. Se tornou aluno, você já recebe imediatamente. Então, primeiro bônus eu falo aqui para vocês, as variedades das raças existentes no mundo. Segundo bônus, um módulo de cunicultura pelo mundo, onde detalhadamente eu mostro como a cunicultura se desenvolve em outros países do mundo. Cuniculturas de diversas formas, pessoas que criam coelho solto, na gaiola, confinado, semi-confinado, de diversas formas e com alimentações muito diversificadas, porque a cunicultura ela é versátil e eu vou mostrar isso para vocês também lá na plataforma como bônus. Isso não tem em canal nenhum no YouTube, vocês acham isso? Por enquanto até hoje não tem. Módulo sobre criação completa e manejo sobre porquinhos da Índia, que é um roedor, não é um lagomorfo como o coelho, mas é um roedor que muita gente gosta de criar junto com o coelho, não junto, né, mas ter as duas criações na sua propriedade, seja por subsistência, seja até de forma semi ou até industrial, né? Então você vai aprender tudo sobre porquinho da Índia e com aulas muito especiais sobre criação de porquinhos da Índia de forma totalmente orgânica, 100% orgânica. Você pode optar por criar de forma semi-industrial,
comercial, para um fim comercial, mas eu também vou te ensinar, se você quiser, para subsistência, criação 100% orgânica, sem depender de ração. Aí é uma adaptação, com coelho também funciona como adaptação, e eu ensino isso, é uma das minhas especialidades. Criação e manejo de hamster. Vocês querem criar coelhos só para subsistência e porquinho da Índia, mas se você quer trabalhar e disponibilizar animais para aquisição, vender animais em agropecuárias, coisas do tipo, também terá um módulo sobre criação de hamster. Eu, juntamente com o Bira, ensinando sobre criação e venda de hamsters. Módulo bônus, empreendendo com coelhos. É verdade, eu vou te ensinar como precificar, como valorizar os seus animais, as formas de vender, os tipos de preços a cobrar, como cobrar, abordagem, técnicas e negociação de venda, venda direta, tudo aplicado a vendedorismo cunículo, lidando com lagomorfos e roedores. Vai aprender como ter uma criação de sucesso. Tanto que eu não ensino somente cunicultores a terem uma vida de sucesso, eu também, como eu sou treinador especialista em comportamento de cães e de outros animais, hoje eu ensino adestradores a empreender como adestrador. E eu cobro 15 mil reais uma mentoria para ensinar a ganhar 10 mil reais por mês com adestramento. Ou seja, eu estou pegando esse conhecimento que eu tenho de outras áreas no empreendedorismo, que eu já testei com coelhos, com porquinho da Índia, com hamster, eu já testei com esse tipo de animal, e eu vou te ensinar a introdução de como você faturar no mercado pet, disponibilizando roedores e lagomorfos. Temos um módulo especial de abate e carneação de coelhos para você que quer para subsistência, lembrando que não é um módulo para industrial, isso você tem que disponibilizar direto para o frigorífico. Agora, para subsistência é importante você saber o abate e a carneação dos coelhos. E também receitas com coelhos. Isso é um outro módulo que terá sobre receitas com coelho, com porquinho da Índia e tal, se você quer para subsistência e você quer se alimentar desses animais que foram desenvolvidos para isso, na maioria deles. Temos um módulo especial sobre curtimento de couro. Você quer fazer artesanato com couro do coelho? Você quer fazer enfeite? Ou disponibilizar para que as pessoas comprem a pele curtida, o couro? Ou fazer um tapetinho, alguma coisa do tipo? Não tem problema. Você vai aprender a curtir o couro de diversas formas e ver qual forma é melhor para você. Temos um módulo de combinação de cruzamento. Mestiçagens para desenvolvimento de animais mais rústicos, melhores, mais resistentes. E como você, combinando cruzamentos, você consegue chegar num resultado de um animal de raça, com padrão racial, que no coelho funciona dessa forma também. Teremos um módulo sobre criação autossustentável, como eu vou criar coelhos sem depender de ração. Eu vou ensinar para você como você não vai depender de ração para criar os seus coelhos, sem problema de estufamento, verminose, tudo isso eu vou te ensinar. Módulo com o nosso amigo Bira sobre tatuagem, é uma forma de marcação nos coelhos, isso já para quem quer buscar algo semi-industrial e industrial. Um módulo muito importante que nós teremos, controle de pragas. Muitos criadores de tudo que é tipo de animal, ovino, galinha, até gente que cria cachorro, tem problemas com roedores e outros tipos de animais. Agora, como você vai eliminar pragas sem contaminar e prejudicar a sua criação? Pois é, porque às vezes você coloca aquele pó, vamos dar um exemplo aqui, aquele pozinho, tipo um talco, o roedor, ele se contamina porque ele pisa, ele se lambe, leva para o ninho, lambe os filhotes e acaba com tudo. Há um problema usar esse tipo de veneno para coelhos, porque e se o rato entrar dentro da gaiola? Ele está contaminado com aquele pó, ele vai desviver, né? Aí você pega, aí aquele coelho ele entra dentro da gaiola, algum motivo conseguiu entrar da sua gaiola, não é uma instalação às vezes ideal, adequada, ele conseguiu entrar. Aí ele contaminou, o seu coelho também se contaminou e o seu coelho também vai falecer por causa desse veneno. Então que tipo usar? Aí eu vou te ensinar. Nick, eu já entendi tudo, já entendi, vi que é um negócio fora do comum, realmente é os segredos da cunicultura, tem que valorizar, mas quanto que isso vai custar? Isso vai pesar no meu bolso? Nós vamos falar sobre isso, calma aí, fica tranquilo, que nós vamos falar sobre isso. Eu demorei para definir com o Bira como que a gente ia fazer isso, mas eu quero mostrar para vocês, isso agora você vai entender, tá? Somando todos os bônus, lembrando que só aquele e-book ia custar R$19,90, se você fosse comprado separadamente. Fora que eu vou colocar vários outros e-books no curso. O curso recém está lançando, estamos ainda produzindo as aulas para ele, mas só com quem tem lá hoje, você já consegue iniciar sua criação sem problema nenhum. Você já consegue iniciar sua criação e já com sucesso, só com quem tem lá hoje. Ainda tem mais atualizações que a gente vai lançando, tá? Se eu fosse vender separadamente para você somente o Atlas das raças com mais de 160 animais para você conhecer, tipos de animais para você conhecer, ia ficar por R$99,90. Tô com a minha colinha aqui para mim não me perder. Para você aprender, só para mim vender separadamente o módulo de porquinho da Índia, eu poderia vender por R$297. R$297 que você vai aprender a criar, a escolher, a tratar doenças, a manejar, a limpar, a ajeitar recinto, alimentação, e também eu ensino como você vai disponibilizar para que as pessoas comprem o hamster, o porquinho da Índia. Para ensinar isso no porquinho da Índia, R$297. É o que eu venderia.
valorizando aquilo que eu estou passando de conhecimento. Sobre o hamster, eu venderia o módulo do hamster separadamente a 297 também. Então 297 do hamster, 297 porquinho da Índia e 99,90 módulos das raças diversas de coelho para você conhecer as raças e variedades. Para te ensinar a empreender com coelho, será começar fazendo 2, 3 mil reais por mês e passar disso também a 5 mil reais por mês e até mais. Eu conheci pessoas já que fizeram 10, 15 mil reais com cunicultura mensal. Tem gente que faz mais do que isso numa criação em grande escala, de forma industrial. Depende do que você quer fazer, tá? Aí eu te passaria os mesmos segredos aplicados à cunicultura que eu uso lá no adestramento de cães e em outras áreas no digital também. Te venderia separadamente uma mentoria a 2.997. Te ensinar separadamente a abater os coelhos, R$ 197. Ensinar a curtir couro, R$ 59,90. Cruzamento industrial planejado, não tem como te passar esse conhecimento separadamente sem te passar por um valor justo, R$ 597. Aprender a fazer a tatuagem de forma responsável, prezando sempre pelo bem-estar, R$ 197. Controle de pragas, que pode te ajudar a prevenir muito prejuízo, R$ 297. Agora, quanto que isso aqui tudo ia ficar somado? Tomando tudo isso, se eu fosse vender separadamente, você ia pagar num total de R$ 6.035 e alguns centavos. Fora, tô falando só os bônus. Se eu fosse botar aqui o curso de cunicultura, abrindo os segredos da cunicultura para vocês, somando a nossa experiência, quase 30 anos o Bira, multicampeão da Expo Inter, mais de 15 anos da minha experiência com criação autossustentável, para você gastar menos e não depender de industrializados, e sabendo lidar com bem-estar e manejo apropriado, mesmo de forma não tradicional, a gente poderia colocar aí 8 mil reais para cima. Mas nós sabemos que hoje a realidade do Brasil não é essa. A cunicultura no Brasil é muito pequena, como eu falei no início da conversa com o Bira. Menos de 3% da produção de coelhos no mundo é da América Latina. Não estou falando do Brasil, é da América Latina. E o Rio Grande do Sul, onde nós estamos, é o maior produtor de coelhos no Brasil. Mas essa é uma escala muito pequena ainda. Então nós queremos que a cunicultura cresça, porque a cunicultura ela beneficia todo mundo que tem acesso à cunicultura. Ela beneficia tanto quem adquire os animais, seja para alimentação, coisa do tipo, quanto para quem está criando. Sabe quanto que esse conhecimento vai ficar? Todo esse conhecimento, o curso, o que a gente já mostrou aqui, os módulos que eu fiz o review para vocês, mais todos esses bônus. Sabe quanto que vai ficar para vocês? Esse curso fica por R$ 497. Porém, como o Bira sugeriu, fazer uma promoção. Por quê? Não colocamos 100% das aulas, ainda a gente está trabalhando toda semana nas aulas para o curso. Não tem todas as aulas ainda. E você vai ter acesso a uma comunidade onde os alunos se ajudam e vão trocando experiência, e ainda por cima a gente pode responder as suas perguntas, você não vai ficar sozinho nisso. Não é somente com as aulas gravadas, você vai ter acesso a uma comunidade, que é um outro bônus, é o bônus que eu deixei por último, que você vai ser ajudado nisso tudo. Sabe quanto vai ficar isso tudo? Na promoção de inauguração, ou seja, se você assistir esse vídeo daqui a alguns meses, já não está na promoção de inauguração, porque as outras aulas já foram acrescentadas, ok? Já tem as aulas mais completas, já o curso já está mais completo, já está mais robusto, não vai estar na mesma promoção. Sabe quanto vai custar? 12 vezes de R$17. É muito barato, fala a verdade. 12 vezes de R$17. Com tudo isso, pô, fala sério. Mas isso você vai ter acesso clicando no primeiro link da descrição. Clique agora e faça parte dos segredos da cunicultura. Já teve gente que se adiantou. Lembrando que essa oferta é por tempo limitado. Você só vai ter acesso a essa oferta nessa promoção de inauguração. Que ainda a gente ainda vai decidir até quando vai durar essa promoção. Então para você não perder tempo, compre agora. Clique no primeiro link da descrição e compre agora. Não deixa para depois. Ah, eu vou fazer o curso daqui a tanto tempo. Você vai ter 2 anos de acesso. 2 anos de acesso para acessar todo o curso. Pois é, o normal é dar 1 ano de acesso. Então, como eu sei que tem gente que vai querer comprar agora para aproveitar a promoção, poder iniciar o curso às vezes só daqui a 1 ano, não tem problema. Você vai comprar agora, você tem 2 anos para acessar o conteúdo do curso. 2 anos, fala a verdade. Primeiro link da descrição. Primeiro link da descrição você vai adquirir os segredos, vamos fazer assim, os segredos da cunicultura. Isso. Aquilo que tu aprendeu com quase 30 anos, que eu aprendi eu vou procurar expressar dentro do meu manejo, da minha maneira de trabalhar com ele, o que eu já fiz, né? O que eu aprendi e o que eu faço manejo, eu vou procurar passar para as pessoas, para elas não terem frustração, não terem prejuízo, saberem escolher o animal, a raça necessária para a finalidade que ela quer. Tem várias finalidades. Tem criação de estimação, tem criação para carne, tem criação de bichos exóticos, fantasia, bichos para grande porte,
Então há uma variedade e a pessoa vai escolher dentro daquilo que interessa para ela. A gente vai falar de todos os tópicos, para que a pessoa se identifique naquilo que ela quer. Não tem como o cara não sair um baita de um cunicultor disso. E tem certificado assinado por nós. Sim. Certificado de conclusão. O cara fez o curso, ele ganha um certificado de conclusão. E já pode começar a trabalhar, porque ele vai aprender técnicas de venda e marketing comigo, até criar Instagram eu vou ensinar. Até produzir vídeo, um ângulo de uma foto para bater. E toda a parte prática de cunicultura para subsistência, sobrevivencialismo, uma cunicultura mais familiar e a semi-industrial e até industrial contigo. Até para ele ser um campeão, se às vezes ele quiser se federar, quer ser um campeão, quer competir, ele vai aprender isso com um dos caras que são um dos melhores. Então é conteúdo de qualidade. Ó, para te ajudar, promoção, o Bira sugeriu. O Bira tá sugerindo a promoção. Mas não vamos fazer essa promoção para sempre. Sim, não, tem um período de carência, né? Porque vai entrar informações futuramente, vai atualizações, provavelmente a gente vai mostrar o caminho, o desenvolvimento daquelas aulas, até chegar no momento que você vai ter um bom conteúdo para conseguir andar com seus próprios pés, dentro daquilo que a gente tem de conhecimento. Voltando para casa, depois da visita do nosso amigo Bira, nós avistamos esse coelho na estrada, bem perto de casa. Olha só, haverão sinais. Da família, veio aqui me despedir do meu pai, tô indo embora. Tá rolando a fogueira ali, o pessoal faz festa julina. E olha aqui o solto em casa. Tá aqui bonitão, ó, solto. Eu dei as dicas pra eles, eles que a gente quer um coelho de estimação, mas o coelho tem que ser treinado pra não fazer xixi e cocô, tem que ser manso. E como é que a gente faz? Aí eu dei o bizu pra eles, passei as dicas. Aqui, ó. Viu? Tô fazendo um tour aqui, cadê? Aqui, ó. Eles colocaram a caixa, ó, e ele só faz na caixa, ó, tudo limpinho, e isso também vai ser ensinado, ó como tá limpinho tudo ali, ó, tudo limpinho, tá? Isso vai ser ensinado no curso, ó, ele tá ali, ó, quer ver? Eu vou pegar ele aqui, eu vou botar no sofá, ele não vai fazer nada de sujeira, quer ver? Quando ele sempre larga as bolinhas onde ele fica, ó. Ó, que coelho limpinho. Vai sair, não sei se vai sair, vai fazer. Mas tu vai ver que ele, coelho sempre vai dar uns passinhos e vai defecar. Não vai fazer nada. Limpinho, ó. Porque ele vai lá pro lugar dele. E é isso. O bicho que não incomoda, pode ver, não tem nada ruído. A forma. Olha aí, ele pode comer isso aqui, mas por quê? Porque ele foi educado. E é isso. Olha lá o sem vergonha. Totalmente confiável, dá pra deixar chinelo, coisa que ele não vai roer.